Hoje vamos explorar um tema que nos traz alegria e que melhora até o nosso humor, que são as cores. E para isso eu estou com um especialista, Maurício Arruda, que é arquiteto e também é parceiro da Coral há 10 anos, está trabalhando com a Coral nesses projetos incríveis. Inclusive eu sei que ele tem até uma Pocket Class que vai acontecer daqui a pouco ali no stand, então ele vai contar um pouco disso tudo pra gente. Maurício, obrigado por estar aqui com a gente em nome da Coral e também para contar um pouco sobre a sua história aí nesse relacionamento de longos anos. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite, obrigado aí por você também que está assistindo. Maurício, o mundo das cores tem um impacto muito grande no nosso dia a dia. O que isso representa na arquitetura e no design? A gente foi desenvolvendo dentro do escritório uma metodologia de desenvolver projetos para os clientes que começa já com uma paleta cromática. Então, a cor ela tem uma qualidade de verdade mudar os ambientes. Não só a percepção, mas também de você construir, pensando no projeto, no design de interiores, de você construir os espaços. Às vezes as pessoas perguntam, preciso de uma dica para mudar minha casa com nada de dinheiro. Eu acho que é cor, iluminação e planta. Acho que essas três coisas são as coisas mais importantes. Existem várias regras, lógico, dentro do design de interiores, a cor que diminui, a cor que aumenta, tudo isso, só que a cor sozinha, ela não existe sozinha, na verdade, né? Ela faz parte de uma composição de outras cores e de outros elementos que você tem dentro do espaço. Então, nem sempre uma cor escura vai diminuir o ambiente, depende do que você vai combinar com essa cor. Nem sempre o verde vai ser um ambiente orgânico, depende do que você vai combinar com esse verde. Então, é claro que elas têm uma capacidade de mudar o ambiente e influenciar o nosso comportamento, mas a gente usa ela como uma ferramenta de projeto. Então, ela está inclusa no desenvolvimento do projeto desde o começo, desde a concepção do projeto. A gente pensa qual é a paleta que a gente vai usar, quais são as cores que a gente vai usar, para daí chegar no resultado que a gente quer. E aí eu acredito que seja por isso, por essa filosofia, que você se aproximou tanto da Coral e é parceiro há 10 anos. Queria que você contasse um pouco dessa história. Essa história da parceria com a Coral começou porque muita gente me conhece por conta do Decora, no GNT, e quando a gente começou a gravar o Decora, a Coral, durante os 5 anos que eu fiz o Decora, era um patrocinador do programa. E assim que eu ia começar a gravar, eu fiz uma reunião com a Coral e com o GNT. E aí eles me trouxeram um desafio que era usar uma cor diferente a cada programa. E eu estava estreando a primeira temporada que eu ia apresentar, eram 13 episódios. Eu falei, preciso apresentar 13 episódios com 13 cores diferentes, vai ser fácil. Só que eu fiz 10 temporadas. Mas eu gostei tanto do desafio, sinceramente, que eu falei, eu não vou repetir cor. Não faz sentido eu repetir a mesma cor num outro programa, as pessoas querem ver cores diferentes. Então eu fiz quase 130, 150 programas, mais ou menos, contando os especiais, onde a gente usou 150 cores diferentes. 150 cores diferentes. A gente nunca repetiu em 5 anos o mesmo amarelo, o mesmo azul. E isso trouxe uma percepção para mim, para o meu escritório, para a minha equipe, de que não fazia sentido repetir cor quando você tem uma cartela que tem 2.500. Porque mesmo se eu repetisse a cor, ela nunca vai se comportar de uma maneira igual no ambiente. Porque a insolação é diferente, o piso é diferente, é tudo diferente, a composição de materiais é diferente. E aí de lá para cá a gente começou a se tornar realmente a gente faz essa investigação assim de tonalidades de cor. Eu comecei a estudar muito mais cor, comecei a me interessar muito mais cor, as questões técnicas da cor, saturação, luminosidade, tonalidade, tudo isso. Então realmente eu me aprofundei muito nesse tema, mas acho que o pontapé desses 10 anos foi esse desafio que eles me colocaram no programa lá no começo. E aí, depois disso eu não parei mais de fazer conteúdo e de usar a marca. E aí hoje você está dentro da House Decor e eu sei que você vai ter um espaço especial, uma Pocket Class ali no evento, ali no espaço Coral, que está incrível, inclusive para quem ainda não foi, todo o temático das princesas, uma parceria com a Disney, precisa ir. Queria que você contasse o que é que as pessoas, que os arquitetos vão ter de conteúdo ali, o que é que você vai contar da tua experiência para eles? Na verdade eu não vou estar sozinho, a gente vai fazer uma Pocket Class, que a gente chama, eu e o meu sócio, que é o Fábio Mota. E aí, antes eu preciso explicar mais ou menos por que desse tema, né? A Todos, que é o meu escritório de arquitetura, a Todos Arquitetura, a gente tem vários braços, assim, tipo, a gente produz muito conteúdo, mas
para mim, na verdade, é muito mais um conteúdo de comunicação, um braço de comunicação de um escritório de arquitetura do que simplesmente abastecer rede social. E esse braço, além do braço de comunicação, a gente tem um braço de educação, que era um sonho. Eu sou professor há muitos anos de design de interiores, o Fábio também, meu sócio, também é professor. E a gente falou, vamos desenvolver um curso para profissionais, para compartilhar um pouco a nossa experiência. E aí surgiu a Todos Lab, que é esse braço da Todos, onde a gente se aproxima um pouco mais dos profissionais e divide um pouco mais a nossa experiência. A gente criou um projeto onde a gente fala de 3 temas principais. A gente fala de criação, a gente fala de gestão e a gente fala de execução. E aí a gente está nesse momento que a gente tem um curso agora já agendado para esse semestre, nessa área de gestão. É um curso de 10 horas, que fala sobre gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marca. E a gente vai fazer um suco concentrado desse tema para os profissionais aqui. Em 1 hora a gente vai falar sobre gestão de escritórios de arquitetura e design de interiores. E eu acho que a mudança de mercado dos arquitetos se olharem, na verdade, como uma empresa. Por muitos anos foi perpetuado ou grandes escritórios de arquitetura ou os arquitetos independentes, digamos assim. Você acha que é uma mudança, essa construção agora deles se olharem como uma empresa que tem diversos setores, Sim. precisa se importar com gestão. O arquiteto, ele não é mais só arquiteto. Sim. Ele precisa se preocupar com o entorno dele, né? Não, com certeza. Eu acho que acho que para mim, profissionalmente, pessoalmente, antes de eu ter a Todos, eu tinha um escritório que tinha meu nome, chamava Maurício Arruda Arquitetura, como muitos escritórios são assim, né? Então eu era o financeiro, eu fazia execução, tudo isso. Fazia criação, fazia gestão, fazia atendimento. E muita gente que deve estar assistindo a gente faz isso. Começa assim, tá tudo bem começar assim. Mas eu nunca tive acesso a nenhum tipo de material, a nenhum tipo de experiência. Muito menos, acho que até hoje a gente não tem muito isso no curso de graduação, que é como gerir essa empresa, como fazer essa empresa funcionar. E a vinda do Fábio, que na verdade é um advogado com formação em design de interiores, trouxe essa percepção de fora de, não, peraí, isso daqui não é uma ONG, isso aqui é um escritório de arquitetura e precisa dar lucro, é uma empresa, né? Quando a gente fala dar lucro, não, mas eu amo meu trabalho, não, eu amo meu trabalho ruim, também. Né? Eu acho que dar lucro é um critério de existência de qualquer empresa, né? Sem dar lucro ela tem que fechar. Então, e a gente começou a trabalhar nesses 10 anos que a gente está fazendo de Todos, as gestões, os processos. Então o curso é muito sobre isso, né? Como você, desde você quantificar um projeto, como você desenhar o melhor contrato para fazer com o cliente, como você montar uma equipe, como você monta uma estrutura de equipe, né? Por quem você começa a contratar. Você contrata mais estagiários ou você contrata um coordenador que vai ter um salário maior, né? Como você cobra do cliente todas as etapas, não só projeto, mas também gestão, acompanhamento, produção. Então são perguntas que eu tenho certeza que quem está assistindo fala, nossa, eu quero essas respostas. E a gente demorou 10 anos para conseguir chegar nesse conteúdo que a gente está fazendo. Se quiser saber mais informação sobre o curso no site da Todos Arquitetura, a gente tem lá o Todos Lab, você clica em Todos Lab, lá tem todas as informações do curso. Mas é isso, o curso é sobre isso. E aí tem uma das partes do curso, né, que eu faço uma pergunta que eu me fiz muito também, que acho que muitas pessoas se fazem, vale a pena ter sócio ou não? Né? Tipo, eu vou tocar sozinho. Delicado. As pessoas pensam que ter sócio é algo ruim. Eu acho que tem uma coisa muito importante que eu aprendi na minha sociedade, que eu acho que é uma coisa que eu acho legal dividir com as pessoas, que eu acho que a gente tem que ter uma sinergia, né? Mas a gente tem que ter competências, atribuições diversas, complementares, né? Eu acho que quando a gente procura um sócio, a gente está procurando muitas vezes um clone. E esse que é o erro. Eu preciso encontrar uma pessoa que pense como eu, que faça as mesmas coisas que eu faço, que decida por mim, porque eu não estou dando conta de fazer o que eu vou fazer, não. E concorde sempre. E concorde, sim, Então, assim, bom, aquela regrinha, né, da sociedade, um 51% e outro 49%, acho que tudo bem, isso, que acho que é uma questão empresarial, uma visão empresarial, acho que isso tudo bem, mas as pessoas têm que ser complementares. Então, eu tenho uma competência que dentro do escritório eu faço uma direção criativa. Então, isso, o Fábio fala, Maurício, se você escolheu que vai ser esse copo, vai ser esse copo, né? Se a gente vai pintar de verde, a gente vai pintar de verde. E ele faz uma gestão de equipe financeira. Então, se ele fala, não vamos pegar esse projeto, nós não vamos pegar esse projeto. Não vale a pena. Então, assim, cada um na sua área, na sua expertise, mas
num, num prol em comum, né? E o que é esse prol em comum? Saber para onde você quer levar o escritório. Você quer crescer? Que tamanho que você quer ter? Quem você quer atender? Aonde você quer chegar? O que seu escritório vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Nisso você tem que concordar. Nisso é super importante. Mas as suas competências, elas têm que ser complementares. E hoje você estava falando que dentro dessa Pocket Class vai trazer esse espacinho, esse conteúdo ao máximo, assim, Sim. máximo explorado, mais voltado para essa parte de gestão. Isso, na verdade a gente vai fazer em 1 hora um talk aqui que a gente faz num curso em 9 horas. Vai abrir um pouco a cabeça de como gerenciar um escritório de arquitetura. Isso. E aí uma pergunta, uma curiosidade minha agora enquanto Tá. a gente conversa. O arquiteto, ele é muito criativo. Ele funciona muito à base dessas tendências, das experiências, do entorno dele para poder criar. Como é então que esse arquiteto ele consegue sair desse, sem ter sócio, sair desse ambiente, né? Que ele, certa hora ele é criativo, certa hora ele é uma pessoa que está na gestão. Qual que é o desafio aí? Como que você acha que vocês podem colaborar com esse arquiteto? Fazendo o curso de gestão de escritórios de arquitetura e interiores para todos. Eu não sei onde tem esse material. O Fábio, que é meu sócio, ele escreveu grande parte, né? No módulo de criação eu escrevi grande parte do módulo de criação. A gente também tem o curso de processo criativo, que é só focado para a criação. E essa parte ele escreveu e eu falei, você tem que transformar isso num livro, porque de fato ele conseguiu condensar todas as informações de uma maneira muito sistematizada. É muito difícil, de verdade, não tem livros que tem essa informação. que tem essa mundo informação. de excesso de informação. Eu acho que a gente tem muito excesso de informação do ponto de vista de referências, né, do aspecto formal mesmo, artístico, criativo do curso, mas pouco sobre esse processo mais de como gerir pessoas, marca e grana, que eu acho que são coisas que você precisa saber fazer para ter um escritório. Quando vocês começaram, você e o Fábio, quais foram os seus maiores desafios? Né? Então, eu não comecei com o Fábio, né? Essa é a história. Eu comecei sozinho e depois eu chamei ele para trabalhar junto comigo e aí a gente acabou virando sócio. E eu acho que ali tem uma mudança muito antes e depois, assim, né? Eu acho que eu tinha muito mais essa visão artística do negócio, então eu queria muito pegar esse projeto, vou cobrar barato. Quando o Fábio veio para o escritório, eu estava no vermelho, assim, tipo, de verdade o escritório economicamente não se sustentava. E o Fábio veio para trazer um pouco esse equilíbrio. Eu acho que essa é a dificuldade de todo mundo que está começando, né? Essa dificuldade de eu preciso de um portfólio, então eu não posso falar não, mas eu não consigo me desdobrar. E eu acho que a minha dica, assim, é não fazer sozinho, nunca. Assim, por mais que você esteja começando, chame uma outra pessoa que também está começando, né? E comecem juntos, né? E que essa pessoa te complementa de uma maneira. Às vezes nenhum nem outro sabe sobre gestão, sobre financeiro, mas um sabe mais sobre obra, sabe mais sobre atendimento, um é melhor na parte técnica, o outro é melhor na parte criativa. Então, de alguma maneira você tem que se complementar. E aí acho que o próximo passo seria achar essa pessoa ou se aprofundar nesse tema da gestão financeira, que eu acho que é muito importante para a empresa existir alguém que cuide disso e que entenda um pouco disso. Esteja olhando não só para a parte criativa. Sim. E você acha que existem competências que são necessárias para esses arquitetos, designers, realmente se consolidarem dentro do mercado? Eu acho que essa visão mais sistêmica, né, do escritório de arquitetura, eu acho que dessa parte de que realmente você tem uma empresa, eu acho que a maneira também como você olha como equipe, a maneira como você, falando um pouco de gestão de pessoa, falando de grana, dificuldade, né, de gerir uma empresa, mas como você olha a equipe, como você contrata a equipe, como você escolhe pessoas, como você traz uma cultura de marca e envolve essas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje em dia também. A gente está falando acho que de arquitetos que estão entrando no mercado hoje, que são, né, arquitetos muito novos e que estão muito voltados e que estão buscando desafios na profissão, né? Eu acho que são pessoas que estão procurando não só aprendizado, lógico, estão procurando salário também, mas estão procurando experiências, né? Experiências profissionais. Então, envolver a sua equipe, fazer com que o seu escritório seja o mais horizontal possível, que as pessoas se sintam envolvidas nas decisões. Eu sou uma pessoa que, assim, desde a primeira reunião com o briefing com o cliente, o estagiário está presente, o coordenador está presente, eu estou presente e o cliente. Então, assim,
o estagiário ele participa de todas as etapas do projeto, ele não está lá só, né, só estagiando, tipo, ele está realmente participando de tudo. Então, eu acho que envolver a equipe, trazer essa cultura mais horizontal, eu acho que é essencial para você criar um escritório de arquitetura do futuro, eu acho. Do futuro, e falando de futuro, que é um desafio, né? O que saber o que vem pela frente, o que é tendência. Acho que você vem muito nessa parceria com a Coral, ditando e olhando para esse futuro. O que é que você acredita que venha das cores do mundo e da arquitetura para o futuro? Eu ouvi uma coisa esses dias que eu acho incrível, que acho que a natureza como protagonista, né? Tipo, e não o cliente como protagonista. Minha amiga Renata Gaia, ela estava fazendo um stories e eu vi ela falando essa frase. Ela estava num congresso que também ouviu essa frase de outra pessoa. Eu achei interessante isso. Eu acho que de fato a gente está num momento onde a gente precisa prestar atenção nos materiais, nas soluções, na maneira como a gente faz obra. A gente está dentro né, a construção civil, a arquitetura, design de interiores, a gente tem um impacto muito grande sobre a natureza. Então, acho que esse processo de como fazer a obra, fazer obras de maneira mais inteligentes. A gente está aqui na Revestir, eu estava muito focado em ver soluções inteligentes de tinta, de revestimentos, de metais, economizadores, tudo isso, de energia, de recursos naturais. Acho que isso é essencial, aquilo que a gente estava conversando antes, não é uma tendência, eu acho que é um comportamento que tem que mudar. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E aí acho que não só essa questão da tecnologia, mas também de a gente se comunicar um pouco mais com a natureza. O tema da Casa Cor, por exemplo, esse ano, a gente vai fazer o Espaço da Coral na Casa Cor esse ano, é Semear Sonhos, que fala um pouco sobre quais utopias e quais sonhos que a gente está tendo para o nosso futuro. O que a gente está sonhando com o futuro? E um sonho que, né, lógico, a gente tem que trazer, que a Casa Cor está trazendo, é essa integração com a natureza, né? O que a gente chama de biofilia, mas como fazer isso na prática, como fazer isso acontecer. Então, é como a gente ocupar a natureza, ocupar os parques, fazer parte de verdade disso, né? Acho que a melhor maneira de a gente cuidar da natureza é a gente estando nela, né? A melhor maneira de a gente preservar a floresta é mantendo os povos originários na floresta. Essas pessoas são os maiores cuidadores da floresta. Então, assim, para a gente cuidar da nossa cidade, a gente tem que estar no parque. A gente tem que visitar os nossos parques, a gente tem que usar os nossos parques. Porque daí se a gente passar de carro olhando o parque de uma cerca, tipo, isso não é integração com a natureza. A gente não vai se preocupar com aquele lugar. Então, eu acho que ocupando a cidade, ocupando a natureza, a gente vai ter cidades melhores. E falando em Casa Cor, você estava até antes da gente começar me contando um pouco sobre esse projeto. Casa Cor está em maio. O que é que você e a Coral estão preparando para esse ambiente? Bom, eu estou completando 10 anos, né, de casamento, de namoro. Acho que é o meu casamento mais longo. Relacionamento. Relacionamento fechado com a Coral. E aí eu recebi esse convite maravilhoso de fazer o espaço na Casa Cor. A gente está fazendo uma casa de 180 metros, mais ou menos. É uma casa mesmo, obviamente muito colorida, muito brasileira. Estou fazendo uma casa... Não está repetindo cor? 100%, não, sem repetir cor. Cozinha verde, quarto azul, sala rosa, usar muitas cores. A gente está usando uma paleta de mais de 10 cores dentro do espaço. E como a gente está nesse ano dentro do Parque da Água Branca, a Casa Cor São Paulo vai ser dentro do segundo parque público da cidade de São Paulo, que é o Parque da Água Branca. Muita gente conhece o Parque da Luz, né? Depois do Parque da Luz foi criado o Parque da Água Branca na década de 40. Ele foi criado, a princípio, para ser um parque de exposições agropecuárias. Então ele é um parque muito antigo e ele tem essa pegada mais de... lá se comercializava, ainda existe cavalos, então toda a parte de pecuária acontecia. Igual a gente tem hoje essa exposição, a gente tinha o Parque da Água Branca. E a gente vai ocupar um desses prédios históricos, que são tombados, é um prédio dos anos 40. E a gente se inspirou nas cores do parque para criar a paleta de cores que a gente vai usar dentro do nosso ambiente. E como foi essa inspiração? Me conta esses detalhes. Vamos lá. Bom, na verdade, tudo começou o ano passado. Eu conheci uma designer que se chama Maib, que tem um projeto incrível. Depois dá para colocar o arroba dela aqui, né? Dá, sim. E aí a Maib lançou um livro ano passado. Ela é uma pesquisadora de plantas tintoriais brasileiras. Ela fez um mapeamento durante 10 anos das plantas brasileiras das quais a gente consegue extrair algum tipo de pigmento. Várias a gente conhece, ipê, abacateiro, urucum, enfim, muitas. Ela mapeou centenas de plantas. Acho que esse foi um dos livros que eu mais me emocionei de ver o ano passado.
como um apaixonado por cores. Como né? apaixonado por cor, falei, nossa, planta, cor. Ela me mandou o livro, obrigado, Mai. Começamos uma relação de amizade virtual, guardei o livro. Na sequência, alguns meses depois, a Coral veio e falou assim, a gente queria que você fizesse o espaço da Coral, vai ser dentro do Parque da Água Branca. Eu falei, bom, de onde eu vou tirar a paleta? Pá, lembrei do trabalho da Maib, conectei a Maib com a Coral, e aí a Maib fez um levantamento das plantas tintoriais que ela já conhecia, que estão dentro do parque. A gente selecionou alguma dessas plantas, então eu posso dizer que a gente vai usar, por exemplo, o abacateiro. E aí a gente se inspirou nessas cores, nos pigmentos naturais, fez uma relação desses pigmentos naturais com a paleta da Coral. Ah, existe essa cor, né? Não é um pigmento natural que a gente vai usar a cor da Coral. Mas a gente se inspirou nessa paleta natural para criar uma paleta com as cores que a Coral já tinha. E foi muito legal, porque traz muito significado para o ambiente, sabe? Tipo, a gente vai ter tipo a sala abacateiro. Cor, né? Não é só uma cor, é tipo, da onde vem esse tom? Esse tom tá na natureza? Sim, esse tom existe na natureza. Ele tá na natureza, né? E aí se conecta as pessoas com a árvore, e a gente queria que a pessoa que visitasse a Casa Cor não ficasse só andando dentro dos ambientes da Casa Cor, que ela se interessasse pelo parque também. Acho que algumas árvores que a gente vai falar lá, a gente nem sabe que cara que tem a árvore, nem eu sabia. Então, a ideia também de as pessoas ocuparem o parque, circularem o parque, visitarem, encontrarem essas árvores no parque. É esse movimento que a gente está fazendo. Também, né? De entender do porquê que aquela cor saiu dali. Exato. Porque está dentro do parque, a gente tem a planta, a árvore ali. Falando de natureza. Então, isso é incrível, porque as cores, elas começaram na natureza, né? Total. Os primeiros pigmentos são naturais, minerais. Exato. As pinturas rupestres eram feitas com as cores ocre, né? Que a gente encontrava de várias tonalidades em vários lugares do mundo. Então, eu acho que é o resgate um pouco também da nossa cultura, se a gente pode dizer assim, do nosso ser um pouco, do nosso ser humano que veio da natureza. E quando você extrai um pigmento da natureza, na verdade, você pode trabalhar esse pigmento, né, com outros minérios que vão trazer, por exemplo, fixação e vão mudando a cor. Então a gente vai usar cores dentro do espaço que a gente não imagina que existem na natureza. Isso é uma coisa muito legal. Tons de azul, por exemplo, né? Então isso vai ser uma experiência legal também, ver as cores e perceber que essas cores elas estão na natureza. Então dentro de um parque onde a gente vai estar acontecendo a Casa Cor. Vai ser incrível, eu acho que todo mundo tem que acompanhar. Né? Vai ser muito legal, eu tô animado também. E para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para os arquitetos que estão e designers de interiores que estão começando a carreira agora. Viajar pelo Brasil, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos anos, é olhar pra gente, se olhar no espelho, né? Se olhar como brasileiro, se gostar. Eu acho que é uma coisa que a gente, na vida, né, a gente tem que levar para nossa cultura e para nossa profissão. O Brasil é muito rico do ponto de vista cultural e eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conhecer do Brasil. Eu acho que é onde a gente pode extrair as inspirações para fazer os melhores projetos, para usar os melhores materiais, para usar as cores mais lindas e ter orgulho dessa brasilidade, desse nosso maximalismo brasileiro, que eu acho que é o que a gente tem de mais bonito. Se assumir brasileiro de verdade e levar isso para a casa das pessoas, fazer casas que têm identidade e que são brasileiras genuinamente. Trazer essa miscigenação de cultura que a gente tem aqui no Brasil, acho que é muito forte. Eu acho que a arquitetura é um grande ponto para a gente valorizar isso que a gente tem de mais bonito e de mais único dentro do Brasil. A beleza está na vários Brasis, né? A beleza está justamente na diversidade, né? A beleza não está, eu acho que no singular, ela está no coletivo. Verdade. Bom, Maurício, eu quero agradecer esse papo, foi incrível, foi um obrigado, prazer estar viu? aqui com Obrigado você. Mesmo, obrigado. Acompanhem toda essa trajetória da Coral aqui dentro da House Decor. Foi um prazer imenso mesmo compartilhar com você todas essas ideias, saber um pouco desse projeto novo da Todos também e dessa parceria com a Coral, que eu acho que tem mais 10 anos pela frente também pra gente criar cores novas e trazer novas ideias. E para você que está acompanhando o Pod House, não deixe os próximos episódios, porque olha, a gente tem tendência, tem Maurício Arruda, tem muita coisa a mais. Até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo. Obrigado pelo convite. E não esquece de deixar seu like, né? Like, compartilha. Tem que seguir, assistir. Pode deixar pergunta que depois eu vou vir aqui responder. Olha, aproveita o momento para perguntar para o Maurício, para ele responder para vocês no YouTube. Obrigado, gente. Obrigada, Maurício. Até a próxima, gente.